Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, vamos começar mais uma aula hoje. Vamos fazer aí a correção, começando pela página 62, ok? Então, na página 62 temos aí a segunda questão. Cada retângulo representa um espaço de bolinhas. Aqui, representa um espaço de bolinha, aqui outro e aqui outro, tá? E na alternativa A diz, faça uma estimativa em qual dos três espaços a concentração de bolinhas é maior, tá? E aí vocês vão analisar qual é a concentração aqui de bolinhas é maior, ou seja, onde as bolinhas estão assim mais juntas, vamos dizer, né? E aí vocês vão analisar qual é a opinião de vocês. Onde é que vocês acham que a concentração de bolinhas aqui está maior? Né? Aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, esse espaço aqui, a concentração de bolinhas, está uma mais perto da outra. Certo? Essa aqui está mais longe. Certo? Essa aqui, se eu colocasse uma aqui e outra aqui embaixo, o espaço seria bem menor com relação a elas. Tá bom? Então, aí na C justifica a concentração de bolinhas. B. Com a régua, meça o comprimento de cada um dos lados desse retângulo e calcule as respectivas áreas. Lembra que aqui vai ser base vezes o quê? A altura, né? A área a gente vai calcular. Então, no retângulo A, nós temos 4 centímetros vezes 3 centímetros, que é igual a 12 centímetros quadrados. Lembre que centímetros, a área vai ser sempre dada em centímetros quadrados. No retângulo B, 12 centímetros quadrados também. Retângulo C, 12 centímetros quadrados também, tá bom? Alternativa C, calcule em centímetros quadrados o espaço médio por bolinha em cada retângulo. Então, é só dividir por 12, que é a área, divide pela quantidade de bolas que tem. Então, 3 centímetros quadrados para cada bolinha. B, 4 centímetros quadrados para cada bolinha. E no retângulo C, 2 centímetros quadrados para cada bolinha, certo? Alternativa D aí, da página 63, tá? Vocês abram aí o livro de vocês, na página 63, para a gente dar aí continuidade, ok? D, agora responda ao que se pede. Em qual dos espaços a concentração de bolinha é maior? No espaço C, não é isso? Pois ele apresenta menor espaço de bolinhas, que foi o que eu comentei lá na questão anterior. Em qual dos espaços a concentração é menor? No B. Por quê? Porque a área por bolinha é bem maior, tá vendo? E em terceiro, em segundo, fica o A. Em qual dos espaços a concentração é menor? Já respondemos no B. O estado do Amazonas, na região norte, é o maior estado do Brasil em extensão territorial, ou seja, em área. Esse estado tem uma área de aproximadamente 1.562.000 km² e apresenta cerca de 2 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com o censo demográfico do IBGE, sabendo disso, quantos habitantes tem nesse estado aproximadamente? Então, é só calcular 2 habitantes, que é a quantidade, vezes a quantidade do quilômetro, né? Que apresenta 2 habitantes, vezes esse valor. E aí, a gente tem 3.124.000, ok? Multiplicando. Então, aproximadamente 3.124.000 habitantes, ok? E aí, finalizamos a página 63 e vocês abrem aí na página 64 para a gente dar continuidade aí a essa correção. O estado de Roraima também tem aproximadamente 2 habitantes por quilômetro quadrado. Sua população, pelo censo,
era de 450.479 pessoas. Sendo assim, qual é a área desse estado? Para a gente saber a área, a gente vai dividir por 2, certo? Pega esse valor aqui e divide por 2, porque ele quer saber qual é a área desse estado. Se são 2 habitantes por quilômetro quadrado, é só pegar esse valor aqui e dividir por 2. E aí deu quanto? 225.239,5, ok? Fazendo a divisão, ok? Então, você coloca aqui aproximadamente 225.239,5 quilômetros quadrados. Nunca esqueça de quando for colocar a área, sempre colocar ao quadrado, ok? Quinta questão. Os 2 estados mais populosos do país são Minas Gerais e São Paulo. Mas São Paulo tem mais que o dobro de habitantes de Minas Gerais. Com isso, pode ocorrer se a área do estado de São Paulo é menor. E aí, deve-se concluir o quê? Que a concentração de pessoas no estado de São Paulo é bem maior, né, do que em Minas Gerais, ok? Os estados de Santa Catarina e do Maranhão têm aproximadamente a mesma população. No entanto, quanto a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado de Santa Catarina é maior do triplo da quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. No Maranhão, o que se pode dizer sobre a área desses estados? O que a gente pode dizer? Que Maranhão, ele é o quê? Ele é maior e é o triplo, né, aí da área de Santa Catarina, ok? Vamos lá. E aí a gente corrigiu a página 64 e vamos aí para a página 65, ok? Página 65 de matemática. Elabore uma situação-problema sobre a densidade de pessoas. Pode ser sobre alunos, em sala de aula, na quadra da escola ou com informações sobre a cidade ou o estado onde você mora. Vocês vão fazer uma situação-problema aí que envolva a área em quilômetros quadrados, tá? Pode ser um probleminha simples, certo? Como a gente não vai ter com quem trocar essa atividade situação-problema, e aí vocês deixam essa aqui em branco, tá? Ou pode fazer a sua própria, ou pode fazer outra situação-problema, certo? Oitavo, observe as 2 representações de mesma área e depois responda. E a gente parte aqui para a página 66. Então, observe as 2 representações de mesma área e depois responda aos itens propostos. Temos aqui a cidade A e temos aqui a cidade B. Cada X ou Y vale 1.000 pessoas, certo? E aí, olha, cada X e cada Y equivale a 1.000 pessoas. X equivale ao sexo feminino e Y ao sexo masculino. Em qual das cidades a densidade demográfica é maior? Por quê? Na cidade A, vocês estão vendo que, olha, tem bem mais do que aqui, né, gente? A gente dá para perceber até a olho nu, né? Então, na cidade A, a população é bem maior, ocupa a mesma área da cidade B, tá? Que elas duas são iguais, o tamanho. Porém, aqui tem mais, tá? X e Y. Calcule o total da população do sexo feminino e o total da população do sexo masculino da cidade A. Vocês vão contar quantos X tem aqui, são 30, e aí vocês vão multiplicar por 100, porque cada X equivale a 100 e cada Y equivale a 100. Então, tem 30X e tem 30X e tem 20Y. E aí, vamos multiplicar cada valor dele por 1.000, que é a quantidade de pessoas, tá? 30 vezes 1.000 dá 30.000. E 20 vezes 1.000 dá 20.000, ok? Alternativa C. Para cada 3.000 mulheres da cidade A, há 4 homens
nessa mesma cidade? Então, para cada 300 mulheres, há quanto? 200 homens, ok? Calcule o total da população do sexo feminino e o total da população do sexo da cidade B. A mesma coisa lá. Vocês vão contar quantos X tem, que tem 10, e quantos Y tem 20. E vai multiplicar por 100, por 1000, que é a quantidade que diz lá no início da questão, que cada X equivale a 1000 e cada Y equivale a 1000 também. Então, 10 vezes 1000, 10.000. 20 vezes 1000, 20.000, ok? Passando para a letra C. Para cada 2.000 homens da cidade B, há quantas mulheres nessa mesma cidade? Para cada 2.000 homens, há o quê? 1.000 mulheres, ok? F. Qual é a diferença entre o total da população da cidade A e da cidade B? E aí a gente vai calcular, olha, o valor lá que a gente multiplicou. Cidade A, 30.000 mais 20.000 dá 50.000. Cidade B, 10.000 mais 20.000 dá 30.000 e a diferença aí dá 20.000. Então, a diferença é 20.000 pessoas. E vai pegar esse valor menos esse valor, ok? E aí, a gente finaliza as correções aí até a página 67, tá bom? Beijos e até a próxima aula.